Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Laudiane e em nossa aula de língua portuguesa de hoje nós iremos estudar a colocação pronominal na carta pessoal. Eu tenho aqui em mãos algumas cartas que eu recebi de minha prima que morava no Rio de Janeiro, de amigas que moravam em Recife e de alunos e alunas também. Nos anos de 2005 e 2006, este gênero textual foi uma das grandes formas de comunicação utilizadas por mim e por pessoas da minha família e por amigos também. Eu confesso a vocês que foi muito especial reler o conteúdo destas cartas. Nós fazíamos o uso do gênero, principalmente porque nós ainda não tínhamos o grande acesso à internet. E na aula de hoje, além de vocês entenderem um pouco da estrutura do gênero carta pessoal, vocês também irão atentar comigo para o emprego do pronome oblíquo átono. Eu irei convidá-los à leitura de uma carta, inicialmente, escrita por Ana para Pedro, um amigo ainda meio desconhecido, e nós iremos perceber como foi que Ana utilizou o pronome oblíquo átono em sua produção escrita. Em seguida, nós vamos atentar para as regras de uso desse pronome. Conto com todos vocês. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos estudar a colocação pronominal na carta pessoal. Acompanhem comigo a leitura deste texto. Oi, Pedro. Vou te avisando. Você não me conhece. Quem me falou em você foi a Malu, que eu conheci nas últimas férias, em Cabo Frio. A gente estava pegando umas ondas e reparou que tinha um cara olhando. Perguntei se ela conhecia. Disse que não. Eu também não. Aí ela falou: ele é parecido com um amigo meu. Só que o meu amigo é mais baixo. Aquele cara não era alto, sabe, Pedro? Fico imaginando, então, que você é meio baixinho. Ou não? Eu sou. Nem 1,60. Uma desgraça. Moro aqui em Sampa. Tenho quase 17 anos. Gosto de ficar de conversa fiada no telefone, de namorar vitrines e papelarias. Ah, adoro ler. Achei legal conhecer a Malu. Ela me deu o seu endereço, na horinha em que a gente se despediu. Brincando, eu disse a ela que te desse um abraço. Naquele seu amigo baixinho. Falei. Qual? Ela perguntou. Aquele mais baixo que o cara da praia. Falei. Ah, ela riu. Quer o endereço dele? Olha aqui, escreve para ele. Garanto que ele vai gostar. Estou escrevendo mesmo, sem saber se você vai gostar. Se você responder, te juro que vou adorar. Adoro carta. Até coleciono cartas e lápis. Você coleciona alguma coisa? Um abraço. O segundo, porque o primeiro a Malu já deve ter te dado. A amiga desconhecida Ana T. São Paulo, 22/11/1988. Vocês já devem estar imaginando, qual gênero textual é esse que nós acabamos de fazer a leitura. É isso mesmo, a carta pessoal. Então, vocês viram que esse gênero é um gênero bastante característico, porque nele a gente já reconhece, não é, algumas peculiaridades de, por exemplo, ter um remetente, não é, ter um destinatário, ter um assunto, não é, um local. Então, vamos compreender melhor agora as características desse gênero. Não existem regras fixas para escrever uma carta pessoal. O mais importante é que esse texto contém algumas informações básicas,
como o nome ou o apelido do remetente, que é a pessoa quem escreve a carta, o destinatário, a quem a carta pessoal se destina, a data e o local. Já o formato da escrita é bem particular, por isso esse gênero recebe o nome de carta pessoal. Geralmente, quando as pessoas precisam se comunicar com aqueles que são mais próximos, abrem mão da linguagem rebuscada. Na carta pessoal não é diferente, mas é importante lembrar que, mesmo quando falamos com pessoas próximas de nós, devemos utilizar a língua portuguesa de forma bastante clara. A estrutura da carta pessoal. Embora o gênero tenha passado por algumas mudanças ao longo do tempo, normalmente sua estrutura possui alguns pontos que são fixos, como, por exemplo, o local e a data, que nós já comentamos aí no slide anterior. Os dois elementos devem vir no início da carta, geralmente ficam à esquerda da folha. O destinatário, aqui deve ter a informação de para quem a carta é destinada, geralmente um vocativo. Nesse espaço, o remetente se dirige ao receptor por meio de termos como prezado ou prezada, querido ou querida e tantos outros. Corpo do texto, espaço destinado para a carta pessoal. Aqui, quem está escrevendo deve colocar toda a mensagem que pretende encaminhar ao destinatário. E a assinatura, além de se identificar, o remetente também pode utilizar o espaço da assinatura para fazer a sua despedida, que pode ser mais carinhosa e informal. Normalmente, essas estruturas fixas que nós acabamos de ler são exigidas em concursos ou vestibulares. Por isso, se a sua carta pessoal não estiver destinada a um desses espaços, alguns dos itens listados podem ser retirados. Também é válido lembrar que, se a sua carta for encaminhada pelo correio, é importante preencher todas as informações que são solicitadas, para que o envelope chegue com facilidade ao destinatário. Devem ser incluídas informações como CEP, nome completo e endereço do destinatário, e também o nome completo do remetente. Temos aí a imagem de uma carta, do envelope, e é importante lembrar que esse meio de comunicação foi um dos principais meios utilizados, né, antes mesmo da internet, pelas famílias que muitas vezes estavam distantes de seus parentes e necessitavam de notícias. Então, por isso é muito importante que a gente estude, que a gente conheça mais esse gênero textual. Voltemos ao texto inicial da nossa aula. Nós iniciamos com a carta, né? A carta de uma amiga que queria, na verdade, né, fazer aí um novo amigo, que era Pedro, né? E essa nova amiga aí, que ela não se identifica, né, apenas por né, ela está se identificando, essa nova amiga, ela estava, na verdade, tentando fazer um amigo, né, um amigo que ela iria conhecer inicialmente através da carta. Vejam que na composição desse texto, nós temos aí alguns pronomes, né, eles estão em vermelho. E nós vamos estudar agora atentamente, não é, a colocação desses pronomes dentro do texto. Aí nós temos os pronomes sendo utilizados antes dos verbos. Me conhece. Quem me falou. Agora observem comigo a leitura da tirinha. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Então, o humor aí da tirinha está relacionado a uma questão gramatical, a posição do pronome átono em relação ao verbo, né? Agora ele está colocado após o verbo. Antigamente, nós seguíamos, né, no Brasil, as mesmas regras de Portugal, mas havia certo estranhamento, porque lá o pronome é habitualmente colocado após o verbo, já que na sua pronúncia é feita de modo bem fraco. Aqui, a pronúncia do pronome é mais nítida e ele costuma ser bastante usado antes do verbo.
Os pronomes oblíquos, para que vocês lembrem aí, né? Os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. Vejamos agora as principais tendências de uso desses pronomes no Brasil. Chamamos de próclise o pronome antes do verbo, quando ele está colocado antes do verbo. Essa tem sido a forma preferida pelos falantes e ocorre principalmente quando o verbo é antecedido por 1. Palavra negativa. Não, nunca, nada, ninguém. Entre outros casos. Jorge não o encontrou no mercado. Então, vejam que aí nós temos a palavra negativa não, o pronome oblíquo átono, antecedendo o verbo encontrou. Palavra interrogativa ou exclamativa. Quem, quando, que, onde, entre outras. Quem nos dará a resposta? Então, quando aparecer uma palavra interrogativa, não é? Antes, aí do verbo, o pronome também fica antes. Então, há mais um caso de próclise. Advérbios, sempre, certamente, ontem, entre outros. Agora me conte essa história. Então, nós utilizamos o pronome oblíquo átono antes do verbo, quando o verbo vier precedido por um advérbio. Pronome indefinido, alguém, todos, muitos, nada, entre outros. Tudo se transforma. Tudo, aí está o pronome indefinido, mais aí o pronome oblíquo, mais o verbo. Conjunções subordinativas, que, quando, porque, se, entre outros casos. Ou pronome relativo que. Quando o encontrar, peça que me telefone. Entreguei o documento que me pediram. Da mesma forma, vemos que os pronomes oblíquos estão sendo empregados antes dos verbos. A mesóclise acontece quando o pronome aparece no meio do verbo. Ocorre nas orações com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. A cerimônia realizar-se-á no salão principal. O diretor convocar-nos-ia para o evento. Mesmo assim, em geral, nesses casos, tem-se preferido a próclise. A mesóclise fica reservada para casos de grande formalidade. A ênclise acontece quando o pronome vem depois do verbo. A ênclise ocorre em situações de grande monitoramento, em geral após pausas. Vamos aos exemplos. Como entrou em férias, pediu-me para entregar o documento. Então vejam que a ênclise, não é a colocação do pronome após o verbo. Discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Na escrita formal, como mostra o último exemplo, evita-se o uso do pronome átono no início dos períodos. Se discutiu muito a questão naquela oportunidade. Então, nesse caso, nós devemos utilizar o pronome oblíquo átono após o verbo. Essa construção, no entanto, aparece frequentemente na fala, né? E em construções que buscam alguma expressividade em particular. Porém, no contexto formal, né, nos textos escritos, né, nós devemos utilizar, nesse caso, o pronome oblíquo após o verbo. Bem, nossa aula fica por aqui. Gostaria que vocês pesquisassem muito mais sobre a colocação pronominal, em outros gêneros textuais também. Um forte abraço, queridos, um abraço aí, né, virtual para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!